A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, servo do Senhor Jesus Cristo e conservo de todos os que amam as Escrituras Sagradas. Minha gratidão a Deus pelo carinho de todas as igrejas que eu estive ministrando no campo de Barra do Garças, no círculo de oração na igreja sede, na AD Gabriel Ferreira, AD Pontal do Araguaia, AD Mariano e também aos irmãos do campo de Bom Jardim de Goiás, da igreja sede. Junte-se a nós, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos e diga de onde você está conectado. Acesse o link nos comentários aí desse vídeo e também na descrição do vídeo e veja a sinopse do e-book, os relacionamentos e seus vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento, e adquira o seu e-book. A luta do bem contra o mal, traduzida e vivenciada pelos conflitos na caminhada cristã, é uma realidade inevitável a quem quer que seja. O que vai fazer a diferença é a postura positiva ou negativa que a pessoa adotar nessa guerra e que vai facilitar ou dificultar o bem vencer o mal. Através do exemplo do que ocorreu com Mardoqueu, com Esté e também com todos os judeus do Império Persa, vamos tirar lições hoje aqui que vão ajudar cada cristão a se posicionar de acordo com a vontade de Deus e vencer no dia mau. No foco da lição de número 5, o bem contra o mal, conflitos na caminhada cristã, o texto áureo é Esté capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade alegram o coração do Pai. O texto de referência está em Esté, capítulo 3, versículos 8 a 11. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esse texto representa bem a sutileza que o inimigo, aqui representado por Ramã, o primeiro-ministro do Império Persa, como o inimigo se utiliza nos seus enfrentamentos acusatórios e também injustos para perseguir, mentir, difamar pessoas íntegras, retas, sinceras, tementes a Deus e que se desviam do mal, representadas aqui por Mardoqueu e por todos os judeus nas 127 províncias sob o reinado do rei Assuero. Apesar de os filmes da atualidade estarem mostrando o mal vencendo o bem, na ótica de Deus, o bem sempre vencerá o mal em benefício do povo de Deus. Ramã se utilizou dos conhecimentos que tinha a respeito de Mardoqueu, de sua lealdade a Yahvé Adonai em não se curvar diante das leis ou de ações humanas que tenta tirar o foco de referência e adoração a Yahvé, e se omitiu quanto aos fatos positivos que foram empreendidos por Mardoqueu e que livrou o rei Assuero de uma emboscada e da forma como preparou Esté para ser a leal rainha do império, para acusar os hebreus e tentar exterminá-los desde as crianças e as mulheres até os anciões. Esse é o padrão de ação do inimigo. O que Ramã não contava era que a última palavra é a de Deus e que Deus é que daria um outro desfecho, um outro final para aquela história construída com base aí nas manipulações egoístas e hedonistas de Ramã. E qualquer pessoa que se abrigar no santuário do Senhor e em sua casa terá o prazer de louvá-lo continuamente, tendo em vista as intervenções divinas, pois o poder pertence a ele para usá-lo como quiser e dar o necessário livramento e proteção ao seu povo. A luta contra o mal é ininterrupta e envolve todas as pessoas cristãs ou não. Certo escritor ele diz que existem mais coisas entre os céus e a terra do que se possa imaginar. E elas, de forma invisíveis aos olhos humanos, interferem em tudo que se faz na terra. Até mesmo uma pessoa ímpia que vive fora da vontade de Deus, para ela fazer algo louvável e que valoriza o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, até essa pessoa ela tem que lutar contra o mal, contra as influências malignas que dominam sobre a terra.
Na guerra entre os amalequitas e Israel, enquanto Josué liderava o exército de Israel na batalha e que Moisés ele continuava com as mãos erguidas em oração em prol do povo hebreu, os amalequitas iam sendo derrotados. Mas quando Moisés se cansava e baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam contra Israel. A guerra entre o exército de Amaleque e o exército de Israel, ela foi vencida por Israel nas regiões celestiais, no mundo espiritual e invisível. Outro exemplo é o de Judas. Houve um momento que o coração de Judas não era dominado pelo mal e que ele apresentou qualidades que o fez ser o tesoureiro da equipe de Jesus. Mas nessa guerra o mal venceu. Judas traiu Jesus e depois Judas se suicidou. A guerra de Judas ela foi perdida também no mundo espiritual. Por isso ele sucumbiu no mundo físico. Antes de guerrear contra as pessoas, procure perceber o que está por trás das suas ações e das suas reações, descubra os pontos que estão dando vantagem ao inimigo e combata o mal e não as pessoas. O apóstolo Paulo, com precisão cirúrgica, disse que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não devemos nos prostrar diante do opressor, independente das possíveis consequências desfavoráveis que possam vir como frutos das decisões em permanecer leal à vontade de Deus, fiel aos princípios éticos e morais instituídos por Deus. A forma como Haamã deu a sua interpretação distorcida e despretensiosa dos fatos relacionados aos judeus induziu o rei Assuero ao erro. Inicialmente, o rei se deixou ser convencido por ele e o ajudou em seu plano de exterminar os judeus nas 127 províncias sob o seu reinado. Mesmo que os fatos reais e omitidos sejam bons e valorize a pessoa como ser humano e como servo de Deus, o inimigo ele vai distorcer os fatos para torná-los aparentemente danosos, prejudiciais a outras pessoas ou sistemas. O único prejuízo provocado por Mardoqueu foi na reputação de Haamã como primeiro-ministro do rei, já que ele não se curvou diante de Haamã e os demais súditos do reinado viram tudo. A única lei à qual Mardoqueu não se submeteu foi a que elevou Haamã a uma posição de ser reverenciado como se fosse um deus. Sua atitude em nada prejudicou o rei Assuero, insurgiu ou ameaçou o Império Persa. Pelo contrário, Mardoqueu foi o responsável direto na preservação da vida do rei. Mas com mentiras enfatizadas de forma incisiva por pessoas que ocupam posições elevadas, acabam sendo tidas como verdades. O rei ele foi induzido a autorizar o extermínio sem direito à legítima defesa por parte dos hebreus. O bispo Abner Ferreira, ele ressalta que a Bíblia diz que a mentira ela produz engano. A mentira leva a pessoa a ser abominável e a confundir os outros. A mentira é tão perigosa quanto um martelo, uma espada ou uma flecha aguda. A mentira é semelhante às palavras bajuladoras que provocam ruínas. A mentira destrói os mansos da terra. A mentira conduz as pessoas ao erro. E quanto a quem se propõe a mentir, Deus é seguro em afirmar no Salmo 101, versos 7 e 8. O que use de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. O perigo de confiar em pessoas erradas deve ser levado em consideração de forma muito séria, pois na luta do bem contra o mal, assim como Deus ele usa seus servos fiéis e leais a ele, o inimigo também vai se utilizar de pessoas traiçoeiras e infiéis à vontade de Deus para prejudicar os servos e servas do Senhor na terra. O inimigo ele pode se utilizar até da boa-fé das pessoas para implementar aí as suas astutas ciladas, como ocorreu com o rei Assuero, que nem ao menos se preocupou em ter mais detalhes quanto às questões levantadas aí por Haamã, e na confiança ele autorizou a injusta operação. Haamã, por sua vez, assim como o inimigo age ao ganhar legalidade para destruir vidas, Haamã ele expôs toda a sua arrogância, a sua prepotência na elaboração do decreto e na sua divulgação, já que havia recebido o salvo-conduto do rei para fazer o que quisesse em relação ao assunto, na forma que quisesse. O selo do anel real lhe garantia a irrevogabilidade do decreto, ou seja, mesmo que o rei se desse conta de que havia sido enganado, não poderia voltar atrás em sua decisão impensada.
As pessoas que se ocupam de cargos de liderança dados por Deus devem estarem atentas para se evitar agir no impulso ou simplesmente na confiança na boa-fé. O fato de Assuero ter confiado na pessoa errada levou Deus a lhe tirar o sono, o inquietar a buscar nos registros reais a realidade dos fatos e a vontade de Deus para que o erro ele fosse corrigido a tempo e a contento, a fim de que Deus fosse glorificado na vida dos seus servos fiéis, leais à sua vontade no Império Persa. Fato semelhante ocorreu com Daniel, que diante da decisão impensada do rei Dário em selar um decreto real injusto e ímpio, ele teve que passar uma noite sem dormir, em oração e em jejum absoluto, para que Deus revertesse a situação de Daniel e o preservasse dentro da cova dos leões. O ódio de Haman aos judeus, segundo o bispo Abner Ferreira, pode ser comparado com o ódio de Hitler aos judeus, e ainda hoje o inimigo ele continua buscando a quem possa tragar, se utilizando de pessoas infiéis à vontade de Deus, que se encontram vulneráveis ao seu domínio e que, apesar de estarem sempre aprendendo, nunca chegam ao conhecimento da verdade. A loucura de Haman em querer ser endeusado, ser visto como uma pessoa divina e colocada entre os deuses de sua época, reproduziu de forma idêntica a atitude de Lúcifer no reino celeste, quando ele quis ser adorado como Deus, e o resultado foi a sua expulsão do céu com seus comparsas de rebelião. A loucura de querer ser exaltado e reconhecido levou Haman a ser destruído e ter destruído também toda a sua família. Deus nunca dividiu e nem dividirá a sua glória com quem quer que seja. Vencer a loucura vivenciada na tentação pelo desejo de exaltação é preservar as vidas físicas, familiar, material e espiritual. Diferente de Haman, Mardoqueu, ele não era guiado pela vista e sim pela fé. A depender do cenário público e notório a todos, não havia saída viável para livrar os hebreus do extermínio. No entanto, estava vivo na memória de Mardoqueu todos os feitos sobrenaturais de Deus em prol dos hebreus, quanto também a forma como Deus estava preservando o remanescente fiel, mesmo no cativeiro babilônico, que se estendeu um pouco no Império Medo-Persa. Haman tinha o anel real, o salvo-conduto do rei e a proibição de os judeus exercerem a legítima defesa. Mas Mardoqueu, ele tinha a fé para mover o próprio Deus para a linha de frente do combate, e mesmo que os judeus não pudessem se defender, eles seriam defendidos por Deus e veriam seus inimigos destruídos. Assim como ocorreu durante o reinado do rei Josafá, quando os judeus apenas louvaram a Deus cantando e com seus instrumentos de música, e foi Deus quem proveu a grande vitória contra os amonitas, os moabitas e os moradores da montanha de Seir, sem que os judeus precisassem empunhar armas de guerra. Hebreus capítulo 10, versículo 38, Deus diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz que todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cada cristão precisa tomar o caminho da fé para que os pensamentos carnais saiam do coração, evitando assim que eles sejam destruídos com o mundo. É evidente que no percurso da vida cristã haverá dificuldades, situações aflitivas e adversas. No entanto, nem a morte física ela provoca destruição no cristão autêntico, fiel, leal à vontade de Deus, pois ele tem a garantia da salvação da sua alma. No entanto, mesmo nesta vida, os servos e servas do Senhor, eles vão experimentar momentos de conquistas, de livramento, de crescimento, de expansão e de paz. Mas é preciso estar ciente de que a verdadeira paz só se encontra em Jesus. E a paz de Cristo ela pode ser experimentada mesmo que homens perversos queiram promover males os mais diversos, por estarem dominados pela maldade e pelo engano. A exemplo de Haman, muitos possuem grandes riquezas e influências, mas sentem inveja da felicidade de pessoas simples, com vidas devocionais práticas e contínuas de culto ao Senhor, de leitura bíblica, de oração e de jejum. A Bíblia diz que os ímpios não possuem paz, e por não conseguirem ter e desfrutar da paz de Deus promovida por Jesus, eles vão tentar promover destruição, mas serão impedidos pelo próprio Deus.
Assim como muitos cidadãos não-judeus passaram a adorar Yahvé Adonai por sua intervenção em favor dos judeus, que as pessoas à sua volta, em seu convívio diário, elas possam ser atraídas a desenvolver a fé em Jesus e a desfrutar de sua paz, pois só Ele é o príncipe da paz. Do que adiantou a riqueza e a influência de Ramã como primeiro-ministro do rei Assuero? Nesse sentido, Jesus chama a atenção dizendo: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sem Deus, o poder conquistado é inútil, e pode até ser a causa da própria ruína da pessoa, como foi o caso de Ramã, tendo em vista que ele quis se utilizar do seu poder, de sua autoridade, sem respeitar os limites do bom senso, da ética, da moral e da vontade de Deus. Provérbios 16, versos 18 e 19 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Além disso, somente ao Senhor cabe empobrecer e enriquecer, abaixar e também exaltar uma pessoa. Focar nos prazeres que as ações fora da vontade de Deus podem produzir é fechar os olhos para o salário do pecado, para a recompensa dos ímpios, que é a morte física e espiritual, a eterna separação de Deus. É momento de se rever conceitos, de repensar a própria fé cristã e de se ajustar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É preciso se valorizar o que diante de Deus deve ser valorizado, se priorizar o que as orientações bíblicas orientam que seja priorizado. A vontade e os desejos humanos, eles são enganosos e podem ser a porta de acesso à destruição do inimigo na vida humana. O maior investimento que uma pessoa pode fazer é buscar a salvação eterna com todas as suas forças. Cada pessoa é guiada, orientada, influenciada por alguém, e essa influência ela ultrapassa os limites humanos visíveis. A realidade é que a maior influência é no campo espiritual e tem com base as verdades absolutas que a pessoa ela internaliza e se transforma em crenças funcionais ou em crenças disfuncionais. Acreditar em algo inevitavelmente leva a pessoa a deixar de acreditar no que é oposto ao que ela acredita. Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas o que as pessoas deixam de considerar é que quando a pessoa rejeita as verdades eternas que expressam a vontade de Deus por meio das escrituras sagradas, a pessoa ela fica totalmente vulnerável às mentiras impostas pelo inimigo e que vão influenciar a sua vida em todas as suas ações, reações, decisões e não decisões. Resumindo, ou a pessoa se deixa ser influenciada, dirigida, guiada pela vontade de Deus, ou a pessoa ela acaba sendo influenciada e dominada pela vontade do inimigo. No mundo espiritual, infelizmente, não há meio termo. Em Marcos capítulo 9, versículo 40, Jesus diz: quem não é contra nós, é por nós. E em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus diz: quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando a pessoa ela se deixa ser resgatada por Jesus, se torna sua filha e sua herdeira mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a pessoa ela passa a ser guiada, influenciada, dirigida pelo Espírito de Deus e precisa lutar para manter firme nessa condição nos mundos físico e espiritual. Ser templo e habitação do Espírito Santo de Deus é um privilégio, mas a pessoa ela precisa se manter nessa condição para não perder o que conquistou pela presença de Deus em sua vida, caso a pessoa caia nas ciladas do inimigo da alma humana e volte a viver de forma irreverente. É comum quando uma pessoa se encontra em uma determinada zona de conforto que ela se acomode e deixe de se preocupar com questões que antes eram relevantes. Esté corria esse risco, já que estando no palácio e ainda sem revelar suas origens, ela estava aparentemente livre do decreto real.
No entanto, mais cedo ou mais tarde, ela teria descoberto a sua verdadeira identidade. E o decreto real, com o selo real, era irrevogável, continuaria tendo validade plena e alcançaria também Esther aonde quer que ela estivesse. Por isso Mardoqueu alertou dizendo: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teus pais perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse rei? Quem porventura se acovardar e deixar de cumprir a sua missão cristã na terra, mais cedo ou mais tarde terá sua identidade cristã revelada. Os registros tecnológicos armazenados nos bancos de dados mundiais denunciarão suas vertentes cristãs. O comodismo e até o negacionismo da vida cristã virá à tona e cada um terá que responder por sua vida diante do anticristo no período da grande tribulação. E este decreto é irrevogável. Veja Sofonias, capítulo 2, versículos 1 a 3, onde o profeta adverte dizendo: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Assim como Deus não elevou Esther a simplesmente a ser a esposa do rei, Deus te chamou e te nomeou para a nobre missão de ser o canal usado por Deus para libertação e salvação de muitas outras pessoas e também da sua própria alma. Além do mais, Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Busque ao Senhor em todo o tempo, confie nele e propague a oferta de salvação às pessoas de seu convívio, que é o propósito maior de Deus para os seus servos e suas servas, para a igreja do Senhor na terra. Devemos ser mensageiros de bênção para alguém, a exemplo de Mardoqueu e de Esther. Se permita que por meio de sua vida outras pessoas sejam benditas, sejam abençoadas por Deus. O mundo está imerso em densas trevas espirituais e Deus te levantou como luz para brilhar, para influenciar, para direcionar as vidas no caminho do Senhor. Assim deve brilhar a sua luz. Os frutos que uma árvore produz refletem as características da árvore que o produz. Quais as características dos frutos que você tem produzido? Eles podem alimentar as pessoas e salvar vidas ou produzem envenenamento e mata? Reflita sobre essa questão. Além disso, nós devemos também buscar boa impressão das pessoas que atentamente nos observam. E certo escritor diz que só existe uma primeira oportunidade de se causar uma boa primeira impressão. Que tipo de primeira impressão você, como cristão, tem provocado nas pessoas à sua volta em seu convívio diário? É de alguém temente a Deus ou de uma pessoa com um pé na igreja e outro no mundo? O caráter de uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo se revela nas ações diárias dos cristãos e principalmente nos momentos de provação e de adversidade. O verdadeiro caráter temente a Deus de Esther se mostrou e foi comprovado no momento em que ela decidiu convocar a campanha de oração e jejum e em seguida se apresentou diante do rei Assuero, mesmo sem ser convidada ou convocada. Esther era obediente, submissa, leal e humilde para cumprir na sua vida a vontade de Deus. Era uma pessoa que demonstrava solidez e tinha discrição. Mas também ela foi ousada e surpreendeu positivamente seus concidadãos judeus e ao rei Assuero em seu passeio discreto próximo ao trono real, com sua beleza que refletia o brilho do Espírito de Deus e com seu vocabulário simples e cheio de sabedoria divina. É o modo de viver cristão autêntico e puro, que irradia o amor de Deus e a fé no sobrenatural, que faz com que o cristão se destaque onde for, no que fizer e no que pretender alcançar. Por isso, o cristão deve ser sempre o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, que é o amor cristão em ação, no espírito, na fé e também na pureza. Na luta contra o mal, o cristão não pode se prostrar diante do inimigo, mas deve seguir confiante em Deus.
Nunca ignore ou nunca se esqueça do fato de que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Nunca se esconda, seja mensageiro de bênção para as pessoas e procure causar uma boa primeira impressão cristã em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Assim você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Na luta do bem contra o mal, revelada e vivenciada nos conflitos da caminhada cristã, que o Senhor continue te abençoando, te protegendo e te guardando. Até o próximo encontro com foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.